O Projeto Memória UESC é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação, ASCOM, com o objetivo de preservar e resgatar aspectos da história da universidade, e integra a programação comemorativa dos 50 anos de fundação do campus. O acervo do Projeto Memória será constituído por depoimentos de personalidades que fizeram parte da história institucional, cuja experiência foi relatada por meio de entrevista. Todo o conteúdo deste projeto está disponível como fonte de pesquisa, sendo obrigatório o crédito autoral. Aurélio Farias de Macedo, diretor-geral da FESP de 1985 a 1988. Entrevista feita no dia 19 de dezembro de 2023. Então, a gente vai começar bem pela... Como que o senhor entrou aqui na FESP, qual ano e como o senhor chegou aqui? Bom dia. É uma reminiscência muito interessante, é importante, né? Eu cheguei aqui via uma circunstância da minha vida acadêmica já vinculada à entrada na vida profissional, né? Eu concluía o mestrado, o primeiro mestrado da Bahia, implantado na Universidade Federal da Bahia, pela Fundação Rockefeller, dentro do plano, na época era o regime militar, né? De dar um upgrade nas nossas universidades, e implantado lá o PIMER no Recife, onde eu entrei, e logo depois Salvador, né? Federal da Bahia, o coordenador do programa pela Fundação Rockefeller era o professor chileno Luiz Arturo Fuenzalida, vinculado à Universidade de Chicago, né? E ele me perguntou se eu tinha tirado o primeiro lugar lá. Comecei, estamos abrindo o da Bahia, se eu não gostaria de ir para a Bahia. Meus pais estavam aqui na Bahia, e eu vim e fiquei na primeira turma do mestrado de Economia da Universidade Federal da Bahia. Eu tive o privilégio de ter grandes companheiros, inclusive um que ficou muito famoso recentemente, o Zé Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras, né? Era um dos colegas muito destacados. Então, ao terminar está terminando o mestrado, isso era nos idos de 1975, quando chegou lá para a Universidade Federal da Bahia uma solicitação governamental para se fazer um estudo de economia no sul da Bahia, uma importante instituição federal, que era a CEPLAC, eu não conhecia, mas que precisava decidir uma questão que estava bastante momentosa, bastante quente aqui no sul da Bahia na época, que era uma intriga, disputa, né, entre os tradicionais exportadores de cacau em amêndoas e os recém-chegados moedores de cacau, a indústria do cacau, a Joanes Industrial, Barreto de Araújo e outras. E havia uma disputa, evidentemente, pelos recursos federais, subsídios, essa coisa. Estava incomodando e o governo encomendou essa pesquisa, e a universidade praticamente me intimou, né? É você que vai fazer sua dissertação e não podemos deixar de atender essa demanda, né, de cima. E aí, então, fui praticamente escalado, até modifiquei meu planejamento original de pesquisa e vim para cá para saber o que era que as autoridades queriam, né? E ao chegar a CEPLAC, me explicaram as preliminares e tal, e eu me comprometi a fazer o estudo, né? E que, ao término, foi realmente uma grande luta, porque era uma briga de poderosíssimos, né? E então, ao terminar o estudo, quase um ano depois, me atrasou bastante,
porque era difícil arrancar os parâmetros adequados para fazer a análise, dar um parecer, né? E no final apresentei o trabalho, que me deu muita projeção no meio daquele tiroteio, né? Foi assim, a avaliação social de custo-benefício da exportação do cacau brasileiro na forma de produtos industrializados. Assunto assim, meio maluco, mas é perigoso na época, mas foi importante, né? E então fiz, fui badalado, não pude publicar minha dissertação, evidentemente, por pressão. Mas aí a CEPLAC não deixou mais eu sair, me contratou na época a CEPLAC. Tinha propostas irresistíveis, e eu, garotão, tinha o quê? 25 anos, né? Aí fiquei, né? Já como economista 2, lá no topo da CEPLAC. E aí entrei num processo que foi fantástico para mim, descobri que a CEPLAC, claro, no estudo eu percebi, a CEPLAC era uma super agência governamental aqui no sul da Bahia e já em outras regiões do país, onde realmente tinha o poder de fazer acontecer as coisas num processo de busca de desenvolver, quebrar o atraso socioeconômico da região. Era uma agência federal criada recentemente, em 57, no início do governo do presidente Juscelino, e se fortaleceu, e eu entrei nessa engrenagem através dessa questão do mestrado. E um dos projetos, ao assinar o contrato como economista da CEPLAC, a CEPLAC me recomendou que prestasse atenção no projeto da Universidade de Santa Cruz, que eles estavam tentando implantar aqui, né? E tinha havido em 74, um ano antes de eu chegar aqui em 75, só esclarecer, entrei em 75, fiz a pesquisa, em 76, ao terminar, fui contratado oficialmente pela CEPLAC e fiquei. Nesse período, fui procurado pelo professor Érito Machado, que era o diretor da então Faculdade de Economia da FESP. A FESP era um sistema que o professor Suane, comandando o processo de unificação do ensino superior na nossa região, já tínhamos a Faculdade de Direito de Ilhéus, a Faculdade de Ciências Econômicas de Itabuna e a Faculdade de Filosofia de Itabuna, 3 muito boas escolas, mas foram unificadas em 74, né, com a designação, o Conselho Federal de Educação sugeriu o nome de, ao invés de Centro Universitário, Federação de Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, que essa foi a primeira federação de escolas que o Conselho Federal de Educação, na época, autorizou. E com vistas à criação da Universidade de Santa Cruz, né? E aí eu entrei para dar aula de microeconomia e outras disciplinas, e assim eu entrei na FESP. Quero aproveitar para falar que a criação da FESP, com vistas à futura Universidade de Santa Cruz, não é? E hoje Universidade Estadual de Santa Cruz, esse brinco, né? Foi um ato de coragem, um ato de resignação, vou repetir, de irresignação, uma vez que essa demanda pela universidade no sul da Bahia já vinha sendo feita há algum tempo. E as autoridades estaduais sempre não tiveram o devido cuidado de atender essa demanda absolutamente justa da região sul da Bahia, produtora do bem, né, do cultivo do cacau, que segurava as finanças, o tesouro do Estado, literalmente. Era a base dos maiores recursos, quantitativamente,
né? O financeiro do estado da Bahia. Mas não havia uma reciprocidade no atendimento de demandas regionais. Era uma região considerada, embora já bastante cantada na literatura, né, na poesia, mas do ponto de vista dos cuidados de desenvolvimento socioeconômico, recebia muito pouca atenção do Estado, tanto no nível estadual quanto no nível federal, né? Tanto o Brasil quanto a Bahia recompensavam de maneira muito mesquinha os grandes méritos, a contribuição do sul da Bahia, da região cacaueira, né? E há um mistério aí entre essa pujança econômica e uma certa fragilidade histórica na capacidade de pressão política da nossa elite sobre os governos, né? Outras regiões, a região de Xique-Xique, onde tem muito chique-chique, né? Mas tem sempre bancadas que pressionam o governo. Aqui sempre tivemos observamos essa dificuldade, né? Então, tínhamos aqui homens do estofo, né, da qualidade do José Haroldo Castro Vieira, que era um ilhéense, homem que não tinha assim, grandes estudos, ele era um homem de carreira do Banco do Brasil, mas que tinha uma capacidade de visão política, uma águia. Eu tenho muito prazer, embora meio menino ainda, ter convivido, observado a argúcia e a valentia, né, a astúcia do Zé Haroldo, que tinha uma percepção política muito aguçada das coisas. Eu adorava ver as manobras, sempre em benefício da região, né? Corria muitos riscos, inclusive se expunha às vezes, mas ele era corajoso. Tínhamos também Suane Nazaré de Andrade, né? Professor da Faculdade de Direito de Ilhéus, e era um homem de uma capacidade extraordinária de encantamento, né? Ele tinha um carisma extraordinário, né? Eu, pessoalmente, quando ele me convocou para trabalhar na sua assessoria, eu fiquei encantado, porque eu já o observava desde logo como uma cabeça diferenciada, né? Ele via longe e era valente, era agressivo nas suas propostas. E então ele, vendo que Régis Pacheco, Luiz Viana Filho, que chegou a preparar um projeto para implantar a Universidade do Sul da Bahia, estadual, aí passaram os mandatos dos camaradas e nada, né? Outros políticos também. Aí, com os recursos da CEPLAC, que eram fartos para a exportação do cacau, havia uma incidência de um confisco cambial gordo, 10%, 15%, era muito dinheiro, né? O Suane propôs a José Haroldo, vamos forçar a barra, criar uma universidade com os recursos que temos, e depois Deus nos ajude, né? E então foi criada a FESP. O Zé Haroldo conseguiu comprar com dinheiros federais da CEPLAC parte do campus, hoje, Suane Nazaré de Andrade, essa área maravilhosa aqui na Mata Atlântica, né? E conseguiu, com sua capacidade de persuasão, que um fazendeiro poderoso, o senhor Manuel Fontes Nabuco, cedesse outra parte correspondente, né? Uma contribuição aí público, uma costura, uma engenharia, uma arquitetura público-privada, né, para um benefício social. E aí foi feito com investimentos pesados de recursos federais via CEPLAC, né, a montagem do campus da futura Universidade de Santa Cruz. Na época, Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, que foi inaugurado no dia 22 de abril de
1974, 1 ano e 3 dias antes de eu chegar à região. Primeira vez que pisei no solo sagrado do sul da Bahia foi dia 23 de um dia santo, até um dia de feriado. Eu vim com um colega meu que me trouxe para fazer a primeira apresentação do convite. O convite que tinha recebido para fazer aquele trabalho que eu me referi. 23 de abril de 75, portanto, 1 ano e 3 dias após a inauguração do Campo São Nazaré. Mas veja só, então eu vim fazer o trabalho, o professor Érito Machado, ao saber de um economista jovem, estava fazendo mestrado, me buscou. Ele era o diretor da escola de economia aqui da FESP e me convenceu a me incorporar, né? Isso em maio. Eu cheguei em abril, em maio já estava dando aula na FESP, e curso de economia, e no dia 21 de maio, uma data fantástica, fui contratado oficialmente, né? Oficialmente como professor da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, designado para a área econômica, que era o meu métier, né? Estava preparado para isso. Aí, então, o funcionário da CEPLAC, solicitado pela Secretaria-Geral e diretor regional da CEPLAC, para acompanhar, para assessorá-los no como continuar ajudando a futura Universidade de Santa Cruz, a Universidade de Santa Cruz. Tanto que o nome primeiro da fundação mantenedora era Fundação Universidade de Santa Cruz, era FUSC, né? Aí o MEC recomendou que, enquanto não fosse reconhecido o projeto universitário, precisava de completar diversas áreas, tínhamos ainda poucas áreas, né? Então suspendesse o adjetivo ambicioso Universidade de Santa Cruz como Fundação Santa Cruz, com vistas à implantação da Universidade de Santa Cruz, né? Essa era uma entidade, uma fundação privada. Muitos confundem isso e dizem que a FESP era uma escola particular. Nunca foi escola particular, era mantida por uma fundação privada, sem fins lucrativos, fundação privada que ele podia receber doações, recursos, tanto de fontes privadas, mas também do setor público, que era o principal fornecedor de recursos para manutenção do esquema universitário da FESP, né? E aí os grandes recursos vinham da CEPLAC, uma parte menor, mas bastante considerável, do estado da Bahia, via o Instituto de Cacau da Bahia, né? E doações particulares. A visão de Haroldo, Suane e os outros, aí citei esses dois campeões, mas em torno deles, eles fizeram agregar um grupo muito importante da inteligência regional, né? E os assessorava e os animava no processo de fortalecimento da universidade. Então, havia Suane conseguiu implantar na direção da FESP um programa de bolsas de estudos para os estudantes pobres, né, que não podiam pagar de alguma maneira. Era o SAE, Sistema de Assistência, Serviço de Assistência ao Estudante, que era para o filho do vaqueiro, todo mundo ter acesso à universidade. E aqueles, como ela não era uma universidade estatal, né, havia necessidade de recursos particulares, né? Então isso funcionou bem nos primeiros anos, né? Quando eu cheguei, em 75, isso funcionava muito bem, havia uma alegria, uma euforia com o crescimento da universidade. Temos agora a universidade, e só que esse modelo
corajoso implantado por Suane Nazaré, Zé Arulho e os outros grandes estadistas que os apoiaram aqui na região, ele era frágil, ele tinha uma fragilidade estrutural. Na conjuntura ele foi muito poderoso, havia muito recurso, tanto para desapropriação da área, que foi tranquilo, o poder de persuasão, porque essa placa era poderosa aos fazendeiros, fazer a doação do campo, né? Todos participavam, mas numa perspectiva de sucesso que era evidente, né? Então, mas só que isso continha uma premissa de fragilidade, que era a circunstância da monocultura cacaueira, que era a principal fornecedora dos recursos, né? Isso veio a se manifestar de maneira dura já poucos anos depois, né? E coube o destino me reservou a tarefa grandiosa, duríssima, né? Mas grandiosa, e eu tinha toda a condição na época de enfrentar aquilo. Eu era um menino, ainda era garotão, tinha o quê? 35 anos, quando ganhei as eleições, a sucessão do professor Suane Nazaré de Andrade, né? Ganhei a eleição muito concorrida, né? Tivemos 7 candidatos, né? E eu ganhei a eleição. E aí ganhei de presente a incumbência, né, que eu me propus, né, de suceder o gigante, né, Suane Nazaré de Andrade. A eleição foi em final de junho de 1985, exatamente 10 anos após minha chegada. Exatamente. Tinha 35 anos, depois de 36, então estava pleno de saúde, o coração 0 quilômetro, e tinha uma capacidade de articulação boa. Então, e ganhei a eleição. Eu percebia que ganharia a eleição, mas foi a surpresa geral. Esse camarada chegou aqui. Mas antes de eu chegar a esse ponto, eu fui, você me perguntava, minha trajetória, então, fui professor do curso de economia, fui na época a escola de economia, Faculdade de Economia de Itabuna, FACEI, Faculdade de Economia, Faculdade de Ciências Econômicas de Itabuna, tinha 2 departamentos, Teoria Econômica e Economia Aplicada. Era uma faculdade ousada, né? Eu tive o privilégio de, alternadamente, dirigir os 2 departamentos, e depois, no ano de 81, com o diretor da faculdade, que havia sucedido o professor Érito Machado, foi o professor Joel Brandão de Oliveira. Eu me candidatei e ganhei a eleição para diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, tá? Diretor jovem de 31 anos, o diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, e fizemos uma boa colaboração, né? Certa modernização, bons contatos com a Universidade Federal da Bahia, que eles me alertaram: você vai ser nosso homem lá no sul, estamos aí, né? E aí, então, a gente foi, aí, da escola da Faculdade de Ciências Econômicas, então, eu postulei ser o sucessor do grande cacique, né, o estadista, melhor, Suane Nazaré de Andrade. E ganhei a eleição muito disputada, e ganhei a eleição, né? Isso me provocou, isso me passou para o meu passivo e ao ativo também, muita admiração e muito ressentimento, né? E mas isso faz parte. Eu, pessoalmente, sou um camarada político, né? Eu gosto da atividade política e acho que é com a política que se move o mundo, né? Não sei, né? Ela que é a grande liga que fazem as contribuições dos diversos espectros da realidade humana serem amalgamados e colocados na posição de avançar. Isso é política, né? Para o bem social, né?
às vezes para o mal, mas normalmente a intenção é do bem, né? Político. Ninguém pode se manifestar contra a atividade política, que ela é a grande condutora que viabiliza os processos de desenvolvimento social. Então, aquela fragilidade, nesse exato momento em que eu ganho as eleições, em junho de 85, tomo posse como diretor-geral da FESP, cheio de projetos e tal, já estava, a escassez de recursos já era pronunciada, né? Pronunciada. E então enfrentamos, vamos conseguir esses recursos, a grande luta vai ser essa. E essa foi a grande batalha, a grande tarefa que eu tive com a minha equipe, amigos, na condução dos destinos do projeto da universidade. Viabilizar a sustentação financeira, né? Sua viabilidade econômica, né? E aí, desde sempre, desde os meus estudos, eu sempre fui vinculado às correntes, na época se dizia estruturalistas, né? Sempre observando que numa economia subdesenvolvida, em processo ainda profundo de organizar seus recursos para se tornar desenvolvida, a mão forte, a mão às vezes pesada, mas a mão que tem dinheiro, né, tem capacidade de maneira arbitrária fazer recursos, é o Estado, seja no nível da província estadual ou no nível nacional federal, né? É o Estado que é o ente que tem capacidade de recursos. Nunca tive dúvida, embora não tivesse nenhum preconceito com a universidade ter sido começada de maneira não estatal, estatizada, né? Mas pública, com recursos, dando acesso a todos, né? Facilitando a entrada de todos, mas de maneira, evidentemente, não ideal, né? Não ideal. Você não pode exorcizar a contribuição da economia privada, né? Em qualquer setor, né? Há setores mais estratégicos, outros menos estratégicos. A educação eu considero até super estratégico, né, para o desenvolvimento. Minha cabeça de economista estruturalista, isso era muito, muito forte. E ao ser convocado para ser chamado, convidado para trabalhar na universidade, eu quero citar isso, ele me fascinou como economista de linha desenvolvimentista, estruturalista. Hoje nem se usa muito esse termo na mídia, mas os estruturalistas, vinculados à tradição de Celso Furtado, né? Quebrar as barreiras do atraso via a mudança de mente através da educação. Isso é muito espetacular, né? Eu vibro com isso. Ainda hoje e sempre, né? A educação é esse fator, diria, mágico, se não mágico, mas que tem na prática essa capacidade de alimentar, despertar no ser humano, na cabeça das pessoas, dar o start do inconformismo e para o avanço dos processos socioeconômicos. E aí, então, o economista na universidade, por esse link ideológico, né? Teórico ideológico, para mim foi uma bênção. E recebi logo essa tarefa dura, né? Conseguir dinheiro. Então, me tornei habitué, né? Habitué nos gabinetes de Salvador, do governo do estado. Depois comecei a ir a Brasília e ficava mais tempo em Brasília do que aqui, em Salvador do que aqui. Fiquei um brasiliense, né, atrás de dinheiro para a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna. Essa situação ela foi se mostrando
muito complicada, na medida que precisava fazer o financiamento dos processos acadêmicos, nos diversos ângulos, inclusive pagamento dos professores, né, funcionários, e eu me transformei num arrecadador, era mais pedinte do que arrecadador oficial. Não houve Secretaria de Estado, agência oficial em nível estadual, depois as federais, não houve ministro de Estado que não me recebesse, e me recebiam com muita gentileza. Fui recebido com muita gentileza. Os polícios começaram a chegar, a apoiar e tal, mas era duro, né? Eu chegava com um projeto de federalização da escola, que levava, eu achava bonito, dava uma verbazinha, né? Era uma loucura. Mas ia o movimento aqui se adensando, né? Projetos acadêmicos, a gente conseguiu, eu lembro, pouca coisa, uma grande vitória que eu consegui e me confortou muito, também foi o único curso que eu consegui implantar no meu tumultuado período, tumultuado pela questão da escassez de dinheiro. Estava saindo de um modelo forte, com muito dinheiro, porém frágil estruturalmente. Frágil. Eu tinha um bichinho, um cupim na sua estrutura, que era a instabilidade da lavoura cacaueira, né? Entrando em crise novamente. As verbas não eram fartas, também não eram institucionalizadas, né? Elas iam de maneira determinação de vontade do secretário-geral da CEPLAC, ou do ministro da Agricultura, ou do presidente da República, mas não havia um estatuto legal que tornasse mandatório o repasse para a universidade, para a FESP, não havia. Então, essa fragilidade no modelo que era rico, porém frágil, isso explodiu no meu mandato. E aí meu papel era exatamente segurar institucionalmente o projeto da universidade e atender as demandas miúdas do dia a dia, pagar dívida, um negócio. E haja coração, é uma maravilha, né? Consegui, com a ajuda de políticos importantes, e devo dizer que, apesar de ter tido grandes adversários, mas todos muito leais, muito amigos, mas muito duros, e grandes aliados, né? Eu tive no governador Valdir Pires, na época, um grande apoiador, né? Inclusive que era favorável, me orientava a trabalhar na meta da federalização, porque ao Estado ficaria muito complicado para o futuro ter 3, 4, 5 universidades, tal. Então, ele... Federalizar, exatamente. Já que as verbas que a gente recebia, as maiores eram federais via CEPLAC, né? Inclusive os investimentos que foram feitos aqui no campus, porque é o nosso campus bonito aqui, com todos os investimentos federais e os repasses maiores eram via CEPLAC, era uma agência federal, né? Então, a ideia era essa, de trabalhar na federalização. Inclusive, tive a oportunidade, com a ajuda de políticos importantes, de ser recebido pelo presidente da República, José Sarney, na época, né? E tivemos uma audiência importante, um projeto as demandas da FESP, da federalização, mostrando nossas necessidades. O presidente nos recebeu muito bem, um homem, um gentleman, o Sarney, né? E eu lembro que durante a audiência, eu comecei minha fala com ele repetindo uma frase que ele tinha usado no discurso bonito de posse dele em 85, quando ele assumiu a presidência. Isso já era 87.
Eu disse, ele, presidente, não fui de tão longe para ser o síndico da catástrofe, né? Peço ajuda do governo federal. Ele sacou a frase dele, disse, alguém já disse essa frase antes, ele começou dizendo, não venho de tão longe para ser o síndico da catástrofe, né? Aí eu repeti, ele riu, levantou, me abraçou, tal. Aí foi muito simpático. E no final das contas, ele me mandou para o Ministério do Planejamento e o governo federal mandou uma verba boa que deu uma sustentação, mas com tempo, um horizonte temporal curto, né? E não pôde, alegou, não poder atender a demanda principal, que era a federalização da escola, assumir o projeto. Okay? E mandou assessores para orientar na racionalização da administração, da academia, mas o principal não foi feito. E lembrar que não tem a ver com questão de força política, porque naquele ano mesmo foi criada uma universidade federal, que não podia de jeito nenhum, mas em Minas Gerais foi criada, parece que já era, na época, parece que já era a 9ª federal, né? Nós só tínhamos uma federal, que era a Federal da Bahia, e não podíamos ter uma federal na Bahia, nem em outro estado, era a alegação. Mas foi criada a Universidade Federal lá de São João del Rei, para homenagear o falecido presidente Tancredo Neves, no estado que já tinha, essa foi a 9ª na época, né? Então, mas não havia força política na Bahia interessada na federalização sul da Bahia. E dizer também, na Bahia como um todo, só tinha a Federal da Bahia em Salvador, e o sul da Bahia não recebia essa atenção nem do governo estadual, nem do governo federal. Daí a importância de se aplaudir a iniciativa de Sueli Nazaré e Zé Haroldo de não ficarem esperando tal e implantar a FESP. Até que o processo foi se agravando e com as facilitações que o governador Valdir Pires foi criando via convênio, passar verbas estaduais, sustentar o projeto da FESP até aguardar a federalização, né? E ele me dizia isso muitas vezes, né? Vamos federalizar. Eu era o diretor-geral da FESP, né? E não sei se terminei de dizer uma coisa que eu queria dizer, que uma grande alegria que eu tive dentro do projeto acadêmico, né? Foi conseguir implantar o curso de enfermagem. Não sei se eu tinha dito antes. Não, pode continuar. Então, numa das idas a Brasília, esse projeto já estava muito bem elaborado, encaminhado, mas estava demorando muito conseguir implantá-lo. Pedi uma audiência ao presidente do Conselho Federal de Educação, na época era Conselho Federal de Educação, e expus a demanda ao presidente, que era um médico gaúcho, professor Fernando Afonso Gay da Fonseca, né? Aí ele me recebeu e que é a baiana, eu expliquei o caso, e ele disse, não, eu tenho acompanhado de longe, vamos desencravar esse processo. Em menos de um mês, ele colocou em pauta lá e veio o nosso projeto. E pude implantar o curso em 1987, inaugurando a área de saúde, cumprindo mais um requisito, mais uma área para universalizar o atendimento das ofertas no curso dos diversos campos do conhecimento, né? Então, saúde, eu tive o privilégio, apesar de toda a dureza do meu mandato, implantar o curso de enfermagem, abrindo campo para a área de saúde. Depois veio medicina, já a época da UESC estatal, né? Estatal, maravilha. Então, você perguntava sobre a transição FESP-UESC. A gente abriu o processo no caminho para federalização, como eu já falava, né? Inclusive orientado pelo governador Valdir Pires, que eu tinha toda a razão e eu entendia que sim. Mas, ao tempo que a crise
se pronunciava e se alongava, minha condição pessoal de articulação ia se desgastando, né? A pancadaria era muito pesada e não tenha dúvida que tinha relação também com o processo eleitoral, né? Eu não era, evidentemente, o cacique regional, mas então havia aquela... E eu, por convicção pessoal, sempre fui muito tranquilo e fiel a princípios e uma certa teimosia inerente à minha personalidade. Então nunca fui afeito, o que é um pouco de erro político, a fazer alianças de conveniência, né? E o governador Valdir Pires me pediu que, ao afirmar toda a sua admiração pelo jovem diretor-geral da FESP, e eu tinha muitos apoiadores dentro do governo do Estado, né? Por exemplo, o secretário de Planejamento não era outro do que um padrinho, ele era coordenador do mestrado de Economia, foi quem me mandou para cá, e disse: Aurélio, de jeito nenhum, né? Qualquer sabotagem contra a minha liderança iam para lá e o governador disse assim: você tem um padrinho irresistível, que é o Jairo, né? E tinha outros também, né? E tinha minha atuação, modéstia à parte, dentro das condições, era muito boa, né? Não tenho dúvida, mas sabe como é que é? É normal a luta política, não tenho dúvida. Aí o governador, então, me pediu, disse: eu não posso deixar de atender, eu vou falar isso com muita tranquilidade, pressões políticas de lá por questões partidárias. Você é o homem com maior dignidade. Isso o Valdir dizendo aquilo me encheu de orgulho. Mas você entende que eu tenho que atender demandas lá, prefeitos, né? Na época era o prefeito de Ilhéus, é do meu partido, e quer ter uma ingerência maior. Eu digo perfeitamente. Agora, você, me aconselho que você faça, seja mais light, né? E faça. Aí eu digo: governador, eu não posso atrapalhar o projeto. O projeto está indo bem, o senhor já está amparando aí e tal, para a gente fazer Isso ele tinha preparado os pacotes de verba para sustentar enquanto ele aguardasse a federalização, né? Mas já tinha verbas designadas para via convênio, não era coisa segura, mas via convênio ele garantia. E aí já me dava mais estabilidade, né? Mas aí a pressão aumentou, normal. Contra mim entendia isso com muita clareza, mas ele disse: eu posso deixar o comando, facilita. Ele disse: seria bom você continuar, mas se você... eu não quero atrapalhar o projeto. Essa questão da política, eu não vou... Ele disse: eu não tenho condição de me aliar a determinadas intenções que eu discordo. Então, por uma questão de fragilidade, o que seria de boa política, nada contra isso, mas meu temperamento não permitia. Eu disse: eu posso sair, governador, para não atrapalhar. Já estava a coisa encaminhada, já me dou por satisfeito. Ele disse: você tem o direito... Isso eu estou falando pela primeira vez para ser publicizado, falando aqui para a televisão da UESC, né? Você tem o direito de indicar o seu sucessor. Aqui já havia movimentos de, no caso, que estavam vendo a coisa começar a pingar dinheiro para segurar, de Aurélio não pode ficar, tem que sair esse homem, né? Esse garoto chato, né? Era garoto, aí já estava já tinha chegado aos 39 anos, já estava maduro. Aí você vai indicar, se você quiser sair. Amanhã você volta, será no gabinete do governador. Ele e o secretário de governo, um advogado famosão, não é? Não, era o secretário de governo de Valdir Pires. Rapaz.
Carlos Mascarenhas. Mascarenhas. Senhor Ariel. Mas fique tranquilo, vá, pense, volte amanhã, volte amanhã e sua decisão. Fica ou se indica. Você, uma coisa que me honrou muito, ele dizer, você é um homem da maior dignidade. E faço questão de honrá-lo. Se você sair, o nome que você indicar será o seu sucessor. Eu não mereço tanto, né? Mereci. E ele fez. Aí voltei para o hotel, articulei com o meu gabinete, que eu quero aqui citar, um preito de gratidão e honra, o nome da minha amiga, nunca mais vi, a minha amiga doutora Tereza Ferraz Moreno, ela chefiava o gabinete do diretor-geral da FESP com muita competência e eu devo muita gratidão e louvor à atuação da doutora Tereza. Acho que ela ainda está como professora da área de... ela é psicóloga, né? Aí ter a ela minha decisão de sair, o governador com maior interesse e tal, já passar o dinheiro, mas que as pressões aqui eram tremendas, né? E eu poderia atrapalhar o processo. Aí eles me sugiram o nome aí, você está aí. Já havia nomes de grupos aí, da Conserva, aquela política, essa politicagem, né? O governador fique, se for sair, é o seu nome. E aí, de madrugada, a professora Tereza me passou o nome, né? Dentro das forças que nos davam sustentação política, o nome de grande qualidade, o professor Altamirando Cerqueira Marques. Ele checou tudo, professora Tereza, está checada, pode ser, eu vou levar para o governador. Pronto. Confiado na palavra dele. Dia seguinte foi ao governadoria, lá no centro administrativo. Já estava com a audiência garantida, e o governador tinha viajado, mas Carlos Meirelles, secretário de governo, estava, eu sou o governador daqui, não sei para onde, tal, viajou, mas estou encarregado. Qual é a sua decisão? Eu disse, eu vou renunciar para facilitar o processo de ajuda. E ele disse, é mesmo, governador? Mas ele disse que eu podia. Não, está garantido. Aí entreguei o nome. Rapaz, eu não conheço, Altamirando, tal, tá, vai ser, não tem dúvida, o governador nomear. Ninguém sabia, só a Tereza que no dia seguinte já estava nos jornais a nomeação do Altamirando Cerqueira Marques. Chateou muita gente, porque aí Altamirando, ele tinha toda a condição de conduzir o processo, não era meu inimigo, ao contrário, não era envolvido em processos na política local, né? Então ele veio com um choque, mas muito gabarito, ele conduziu o processo de quando terminou o governo Valdir, Antônio Carlos voltou ao governo, o governador Antônio Carlos Magalhães, e já tinha muita transferência de verba do Estado para a FESP, né? Valdir tinha criado, substituindo a Fundação Santa Cruz, a Fundação Santa Cruz, a Fundação, não era o nome, era FUSC, aí a Fundação... Não, Fundação... O que é uma fundação pública estadual, né? Para ser a mantenedora da FESP. FUNCRUZ. Substituiu a FUSC pela FUNCRUZ. A FUSC era uma fundação privada, né, fundação de direito privado, que recebia verbas públicas e privadas e mantinha a FESP. Com o processo que o Valdir criou, substituiu a FUNCRUZ a FUSC pela FUNCRUZ, aí com verbas estaduais, vendo via convênio, né? Já ficou quase estadualizado, mas Valdir não ia estadualizar, ele imaginou que ganharia, ele disputaria a presidência da República, né?
na convenção do MDB, ele disputou com Ulisses, ganharia a eleição, mas de última hora o ministro da Agricultura, Iris Rezende, foi lançado para disputar, tirou os 5 votos de Valdir, e Ulisses foi o candidato do MDB. Por compromisso político, Valdir ficou sendo o vice de Ulisses. Ulisses não ganharam a eleição. É isso aí. Mas o Antônio Carlos, ao assumir, não, as verbas já estão indo, então estadualizou. Não esperou de federalização, ele não esperou. Estadualizou, criou então estatizou via Estado da Bahia, né? Estava trabalhando no processo na linha Valdir Pires, federalizar, né? O Estado seguraria nesse intermédio aí, nesse meio tempo, enquanto ele ganha força para federalizar, né? Mas aí o Antônio Carlos, ao voltar ao governo, aí foi pragmático, era um político pragmático, estadualizou, né? O gasto já está sendo feito, vamos oficializar logo isso. Universidade Estadual de Santa Cruz, foi já em 95, e foi muito bom. Eu trabalhei na linha de estatizar via federal, né? Mas saiu a via estadual, gloriosa, espetacular, né? E um grande progresso, né? Um grande progresso. A FESP foi já transformada em universidade, né? Agora já uma universidade não só pública, mas estatal, né? Estatal, com todas as facilidades que isso implica, né? Então, a principal, a segurança, a manutenção financeira, né? Que é uma condição sine qua, né? Sem a qual as coisas ficam difíceis. Então, de muita alegria, né? Eu tinha projetos acadêmicos muito mais valentes do que eu consegui implantar, mas minha luta estava designada pela providência, pelo destino, a ser essa de segurar a dignidade da instituição nesse momento ao qual eu tinha grande condição, né? E travei uma luta de segurar a instituição, e mobilizando, e quero registrar uma mobilização geral que aconteceu, né? Às vezes com percepções diferentes, equivocadas, mas houve um levantamento das forças políticas da região por uma causa importante, que era a causa da sua universidade, né? Um lutando pela federalização, outra pela estadualização, mas todos percebendo o perigo que era a gente perder a universidade, um passo ousado, valente, né? De progresso dado pelos pioneiros lá na época de Zé Haroldo Suane, ao criar a FESP, né? Agora, pessoal, todos podiam perceber o prejuízo de se deixar cair um instrumento de desenvolvimento que era perceptível, né? Aos olhos de tantos. Seus filhos estavam na universidade, havia. Então, isso foi uma saga maravilhosa, na qual tive o privilégio de participar. Após a estadualização, o reitor utilizou outro dia uma frase, eu achei espetacularmente correta e retoricamente bela, né? Ele disse: a FESP não foi, a UESP não foi criada, ela foi transformada, né? Ou seja, reconhecendo exatamente com todas as universidades do mundo, né, as mais antigas, como Bolonha, Paris, a Jagiellônica da Cracóvia, né? Elas começam não como grandes universidades, começam nos começos, né? Séculos e séculos atrás. Elas não começam como estão hoje. Elas vêm, né? A Escola de Direito de Ilhéus, a Escola de Filosofia de Itabuna, né? Depois vira a FESP, depois está no processo
Universidade Estadual de Santa Cruz e longa marcha para frente, como farol de luz a adiar, né? A provocar inteligência dos recursos humanos na região, trazendo gente de fora, dinamizando o processo social de desenvolvimento, de crescimento humano, né? É uma maravilha. Eu me sinto homenageado pelo destino, né? Pelo destino, pela providência divina e pelos amigos tantos que fiz aqui, por ter participado da processo da UESC, praticamente desde o seu nascedouro, né? Que antes da festa já tinha as escolas isoladas, aí nem tanto, porque eu cheguei um ano após a criação da FESP, em 74, cheguei em 75, mas fiquei 47 anos ininterruptos vinculado a esse processo. Tive o privilégio não só de ser professor, onde tive sob minha responsabilidade, o privilégio de influenciar inúmeros garotos, né, com meu entusiasmo de economista transformador, cheio de ideias mirabolantes, mas que acalentam, aquecem o espírito da juventude, e eu, de certa maneira, consegui passar para muitos deles essa energia, né? Essa energia. Muitos ex-alunos brilhantes em tantos cantos, né? Meu ex-aluno no Banco Central, né? Um até aposentou ano passado já, foi meu aluno, ainda como FESP, e ele passou num concurso do Banco Central, e ele já até aposentou. É um cara ganhando muito mais dinheiro do que eu, né? E sempre fazendo aquele cuidado com o professor, né? Temos ex-alunos reitores por aí, né? E pesquisadores e políticos. Então, você, na realidade, no caso eu, foi beneficiado extremamente pela oportunidade de servir à sociedade num projeto da qualidade do projeto universitário, que é a UESC, FESP-UESC, nessa transformação continuada, né, permanente, aquecendo as demandas da inteligência humana na nossa região. E aí sim, fator de quebra das amarras do processo de subdesenvolvimento, né? Só com as luzes intelectuais, a reflexão sobre nossa condição, os porquês, porque isso, porque aquilo, o entendimento de que a região de que ela precisa ser, pode ser, com esse esclarecimento, esse entendimento, essa introspecção esclarecedora que a universidade provoca e ajuda a acontecer. Isso aí é uma coisa maravilhosa e essencial para o crescimento, não só o crescimento, mas desenvolvimento, é um termo melhor, da região, da Bahia, do Brasil. Ano que vem, o campus completa 50 anos. Sim. O senhor chegou aqui, era bem recente o campus. Sim. Como era o espaço físico? 1 ano e 3 dias. Eu estive aqui no dia 25 de abril, a inauguração de 75, o meu batismo aqui no campus, de pé aqui no campus. Ele tinha sido inaugurado 22 de abril de 74. Tinha 1 ano e 3, 4 dias. Né? Um brinco. O local é esse mesmo. O local é esse mesmo. Esse prédio não estava construído ainda. A torre ainda não. Quando terminou o mandato do professor Suane Nazaré, que eu o sucedi, foi aqui na torre.
estamos no quinto ano, sexto andar em cima. Aqui, era aqui, já existia assim, construído. Tudo construído pela CEPLAC, né? CEPLAC. Já tinha o pavilhão Manuel Nabuco, o pavilhão Nabuco, Adonias Filho, de cá, né? Esse de cá, como é o nome? Jorge Amado. Jorge Amado e o de lá. Pedro Calmon. Então, essas duas asas, na sua horizontalidade, já estavam implantadas, né? Não tínhamos... Hoje já temos uma multidão de outras construções para atividades específicas, né? E é uma maravilha. A construção do pavilhão Valdir Pires já foi, se não me engano, a reitora Renê, a Renê Albagli, né, com muita competência. Eu quero frisar aqui que a professora Renê e o professor Joaquim, que foram reitores depois, eles eram da equipe originária do professor Suane Nazaré de Andrade, né? Pessoas do maior gabarito, de maior qualificação e maior apego aos interesses do desenvolvimento da universidade, né? Da nossa universidade. O curso, a professora Renê trabalhava na equipe de planejamento, o núcleo de planejamento acadêmico da reitoria de Suane. O professor Joaquim trabalhava no núcleo de projetos econômicos, né? Então, o pessoal da maior qualificação, e vieram ser sucessores, né? Com muita qualidade. E o primeiro grande investimento de verbas estaduais específicas, já com a FESP, com a UESC, né? Foi o pavilhão lá tem uma biblioteca, um grande auditório, um espetáculo, né? Foi o primeiro grande investimento da era estatal, da UESC estatal, pública e estatal. Não só estadual, mas estadual, né? Dinheiro público, 100% estatal, né? Então, e depois outros tantos, hospital veterinário e tal. Tem ali o pavilhão, eu não estou lembrando a designação dele, o nome é Max Menezes. Max Menezes foi um cientista importante, foi o primeiro doutor PhD que tivemos na UESC, trazido da CEPLAC por mim. Na tempo da FESP, eu convidei, insisti, ele dizia: "Sou Aurélio, eu sou o primeiro doutor que você trouxe para..." E essa atividade ia trazer cérebros e o Bax, foi uma maravilha, uma contribuição espetacular. Me senti muito quando ele faleceu, não pude homenageá-lo, eu estava fora, estava no Rio de Janeiro na época, em 2010. E ele foi honrado de maneira absolutamente correta, adequada, recebeu o nome daquele pavilhão, né? Um homem, os fundadores intelectuais da nossa UESC, a parte científica de preparação o pessoal da pós-graduação. Ele foi uma contribuição maravilhosa. E eu tive o privilégio de ser a mão condutora dele para cá, e ele falava isso para mim sempre. Era muito bom. Gratidão a ele. Sim, respondi sua pergunta, ainda não é? Então, o campus foi inaugurado lá em 74. Talvez você esteja querendo saber se havia... Por que foi aqui, né? Talvez seja essa. Por que aqui? Aí tem a mão pesada, determinante e politicamente hábil, pesada, mas hábil, da dupla José Haroldo Castro Vieira, que tinha o dinheiro via CEPLAC, ele era o controlador e o designador, né? O chefe da política da CEPLAC, era o secretário-geral da CEPLAC, homem de confiança do governo federal, né? E ele mandava no dinheiro da CEPLAC.
e ao qual o habilíssimo, inteligentíssimo Suane Nazaré de Andrade assessorou, e com 2 ilhéenses, né, eles houveram por bem colocar aqui, que é a interseção dessa conurbação Ilhéus-Itabuna, né? Eles calcularam aqui quilômetro 16. Acho que no Olho Grande eles mediram 32 quilômetros, né? De Ilhéus-Itabuna, por aí, assim, é aqui. Aqui está as fazendas de Manuel Fontes Nabuco, não é? A gente conversa com ele para abrir. Registrar que havia uma outra área anteriormente liberada para ser a sede da Universidade do Sul da Bahia. Corresponde hoje à localização, o GPS, a localização geográfica, hoje ficaria ali na Nova Itabuna, um bairro chamado Simval Palmeira, por ali. Era um terreno grande, doado pelo milionário, fazendeiro Simval Palmeira, que veio ser deputado federal, mas era um homem muito rico, detentor de fazendas aqui na região, cacau, gado. Aquele empreendimento Cabana da Ponte, ali em Tororó, é da família dele, dos herdeiros. Ele vem ser pai ou avô desse ator famoso aí, Marcos Palmeira, né? Cabana da Ponte. Então ele tinha muitos terrenos aqui nas fazendas, e ele doou, ele era político, se não me engano, ele era vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, o Partido Socialista, não sei. E Simval Palmeira doou, mas ficava lá no terreno de Itabuna, né? Pelo que eu sei, o Zé Haroldo e Suane trabalharam politicamente para colocar uma alternativa ao projeto Simval Palmeira, que itabunizaria. E com bons ilhéenses achava meio complicado uma faculdade de Ilhéus ser transferida para Itabuna, né? O itabunense resiste menos aí para Ilhéus. Ilhéus tem uma liderança psicológica, a memória histórica mais profunda, talvez não houvesse tanta dificuldade das faculdades de Itabuna irem para Ilhéus. Então eles escolheram aqui, embora seja território de Ilhéus, mas na geografia da conurbação, fica bem no meio, tanto assim, o quilômetro 16, que é meio a meio. Então a universidade é regional, não pode ser nem de Ilhéus, nem de Itabuna. Esse era o discurso que eles elaboraram, né? E aí bateu aqui na fazenda, não lembro, não sei como era o nome da fazenda, mas era do fazendeiro, do produtor de cacau, Manuel Fontes Nabuco, né? E com dinheiro da CEPLAC, o Zé Haroldo propôs comprar uma parte boa do terreno, não sei quanto, e vinculado à doação da outra parte, ele entraria como benemérito do empreendimento social de alta relevância, tanto que Nabuco topou e eles implantaram aqui. Mas a definição teria sido, o que eu sei, conversei com ele várias vezes, era isso mesmo, eles engendraram essa articulação política que foi consubstanciada na prática com investimento de fortes recursos da CEPLAC, comprando a fazenda de Nabuco, e vinculado eles levaram o Nabuco a doar a outra parte, e tanto que Nabuco, a família dele entra como benemérita da Universidade Estadual de Santa Cruz, na época da Fundação Santa Cruz, e hoje, pelo governo do Estado, reconhecido como benemérito faz parte do contrato inicial. Foi assim que se definiu. A família do Nabuco tem vinculada ao Conselho Superior, aí, por conta dessa atitude de benemerência, né? Eles doaram parte do terreno dele, e outra parte a CEPLAC comprou para estabelecer a FESP. E assim o campus recebeu investimentos muito fortes da CEPLAC e houve a condição de, no dia 22 de abril de 1974, 1 ano e 3 dias, ou 4 dias antes de eu pisar aqui pela primeira vez, inaugurar,
ser inaugurado o campus universitário. Quando eu assumi a reitoria, a direção geral da FESP, né? Ser diretor-geral da FESP era muito mais duro do que ser reitor da UESC hoje, quando não tem que correr atrás de dinheiro, né? Era mais complicado. Então, eu tive o privilégio de assinar, de publicar o decreto, fiz aprovar no Conselho Superior da FESP, designando o campus da FESP, o nome de Suane Nazaré de Andrade. Esse foi um dos primeiros atos que eu assinei. Era na despedida de Suane, e eu fiz questão de que eu estivesse presente aí e tal. Aí está designado ali com a placa e tudo. Campus Suane Nazaré de Andrade. Uma das primeiras reuniões do Conselho Superior que eu presidi, eu coloquei essa demanda, que não era só minha, era um reconhecimento geral. Seria uma injustiça não honrar a memória do Suane Nazaré, a qualidade da contribuição dele, de uma maneira física, né, no campus geográfico, né, esse espaço do conhecimento, do saber, mas baseado numa geografia específica que ele ajudou, junto com o Zé Haroldo, a definir, que era aqui, Campus Suane Nazaré de Andrade. Né? E a torre, o nome de José Haroldo Castro Vieira, que era dinheiro da CEPLAC, a organização que ele dirigia, e podia jogar aqui ou não, né? Mas ele entendia que a CEPLAC pretendia ser uma agência não só cacaueira, mas de desenvolvimento da região cacaueira, tivesse sua marca na criação da instituição principal da região, que seria a sua universidade. Hoje, qual o sentimento ao conectar aquela FESP que o senhor viu com a UESC atual? E o que a FESP e a UESC representam na sua vida? Olha, uma pergunta maravilhosa. Porque é um sentimento de alegria, de muita satisfação ter participado desde os começos, quase do comecinho, né? Tirando aí uns 15 anos das escolas particulares isoladas antes, né? E depois eu cheguei a completar o primeiro ano da FESP. Né? E dia 21 de maio, meu registro como fespiano e uesquiano. O ato de estadualização foi realmente, como o reitor colocou, foi um reconhecimento de todo o funcionalismo da FESP, docente e administrativo, passou para o quadro do Estado. Então, na realidade, foi um reconhecimento desde as origens, tá? Não foi uma coisa. Chegou alguns garotos mal avisados e na emoção das disputas políticas achavam que a UESC era uma coisa diferente. Chegou. Não, é um processo histórico, uma construção humana daqueles que se determinaram a fazer a universidade aqui. A UESC não começa com o decreto de estatização. Ali é um passo glorioso de avanço, né? Mas sem o Suane Nazaré criar a FESP, não teria acontecido nada disso. Né? Na realidade, esses meninos na época eles falavam muito isso, como se a FESP não existisse, decretando a extinção da memória, é uma maluquice, mas é coisa normal também de processos políticos que aquecem muito e as pessoas às vezes perdem a noção da realidade. Né? Na realidade é uma luta, o que aconteceu, uma luta de transformação, né, de uma entidade. É a mesma instituição, porque a finalidade sempre foi a mesma. Né? Os recursos de sustentação é que se tornaram mais sólidos, se conseguiu isso mais tarde. Né? E por que do início? Porque houve muita resistência de se colocar verba em educação aqui na região. Isso é uma coisa... E então aqueles pioneiros ousaram criar a FESP, criar a universidade no seu primórdio, né? Mesmo como uma lagarta
já nem vai se transformar numa belíssima borboleta. É um processo natural, mas precisava ser deflagrado, né? Sem deflagrar o processo de criação do ensino superior, não se chegaria à luta pela estatização, que deu na estadualização, queriam federalização, mas chegou a estadualização. É a mesma coisa, é um processo contínuo de transformações evolutivas, né? Ou evolucionárias, diria, evolucionárias, que vão acontecendo e não parou aqui, vai crescer cada vez mais, né? Cada vez mais as realidades vão se modificando e o cumprimento da finalidade da instituição em relação a atender os anseios da realidade vão se adaptando, vão se ampliando e vai cumprindo o seu destino. É uma coisa para a eternidade. Meu sentimento é que tenho participado de um processo maravilhoso, né? Tive, assim, a glória, que não é de muitos, de participar daquele momento duro, né? Alguém tinha que conduzir aquilo, segurar, né? Na hora da escassez, com todo o ônus que aquilo representa, né? Alguns ingênuos até querendo imputar os problemas à pessoa do dirigente, o que é uma certa caduquice mental, né? A pessoa pegou aquilo para ajudar a resolver, não para... Eu trouxe aquele problema. Aquele problema era estrutural, de uma circunstância de criação arrojada, porém sabidamente frágil. Chegaria a ser um momento de substituição, mas o processo estava deflagrado, já estava em pleno voo. É segurar o avião no voo, e se conseguiu e vai se conseguindo. É uma luta permanente. Então, o reconhecimento não foi criada, foi reconhecendo desde a origem a FESP, todo o funcionalismo, todos os atos da FESP, o funcionalismo docente, administrativo, foi para o bojo das responsabilidades do Estado da Bahia. Não há um corte aqui, não. Houve um reconhecimento do projeto universitário desde o seu primórdio, com Suane Nazaré de Andrade, José Haroldo, a professora Renê, que estava aí no começo, tanto Flávio Simões, professor Érito Machado, professora Valdelice, Helena dos Anjos, pessoal, muita gente boa, que aderiu de primeira hora, não esperou ter uma universidade federal para chegar aqui, ou ter uma universidade estadual para chegar aqui, não, deflagrou o processo com valentia, com garra, com determinação de contribuir para o desenvolvimento da região. São heróis, são pessoas inteligentes e são pessoas às quais a região deve homenagem, né? Porque dedicaram, não só nos momentos de deguste, né? Mas nos momentos de se plantar os elementos que vão dar as matérias-primas para o deguste, é um processo integrado, né? É isso aí. Então, é com muita alegria. Eu me sinto um homem bem-aventurado, né? No linguajar das escrituras sagradas, bem-aventurado, né? Feliz, bem com a vida, né? Bem com minha história, e uma história construída muito mais da metade, né? Hoje muito mais dedicada a essa instituição, com muita alegria e com muita leveza, e vejo avançar. Hoje vejo com muita alegria a inteligência do jovem reitor Alessandro, né? A quem eu tive o grande privilégio de ter como acadêmico na minha sala. Digo, meu Deus, um reitor gabarito do Alessandro Fernandes de Santana. Aí, certamente eu, de certa maneira, me sinto representado desses campeões. Outros meus amigos, todos bem intencionados e todos dando força, suor e às vezes lágrima, né? Como contribuição a esse processo virtuoso de desenvolvimento, não só da instituição, mas através da instituição, desenvolvendo o Brasil nessa região tão importante.
É esse o meu sentimento. Para a gente encerrar essa riquíssima contribuição que a gente teve aqui, queria saber das lados. O senhor já falou alguns desafios como era diretor. Sim. Aí agora, queria saber alguns desafios do senhor como professor aqui da UESC ou da FESP e contar aí ao longo da sua trajetória de 47 anos aqui nesse campo, contar alguma história que você viveu aqui, momentos, pode ser história engraçada, algum fato que... Olha, essa história é engraçada. Eu sou meio... Meu humor é assim, meio sem graça, né? Então, mas quero dizer que uma das coisas que me dá muito prazer mesmo, é aquela situação, você poder provocar a cabeça dos meninos, né? Induzir raciocínios, dirigir leituras, puxar visões a partir de um direcionamento que você dá numa sala de aula para a sua turma. Então, você procurar fazer a borboleta sair do casulo, né, com a sua própria energia, com sua provocação, mas com sua própria energia. Isso é um processo mágico e saborosíssimo para mim. Eu gostei demais de dar aula, gosto muito. Você fica numa posição embora de alta responsabilidade, mas de alto privilégio em ter essa condição de indutor e provocador, né? É um processo extremamente compensador para mim. Agora, acho que eu vou ficar devendo, assim, deve ter tido muitos, mas não lembro assim, um fato assim, jocoso, que deve ter tido. Já contou tantas histórias aí pra gente, que a gente gostou. Era só para encerrar dos desafios mesmo que enfrentou como professor. Você, como professor, o principal desafio e a principal vitória que você é dentro da sala de aula mesmo, você induzir, você participar do processo de quebra da letargia, de uma certa letargia intelectual, né? Você percebe, mas a qual você tem o propósito de quebrar, estimular os garotos, né? Os garotos a prosseguirem. E a alegria que você vê nos olhos deles quando eles conseguem descobrir as coisas e mudar pensamento, quebrar preconceitos e avançar com uma visão, uma cosmovisão mais sofisticada, mais potente, mais elaborada, e começar a entender as coisas, quebrar os guiões da letargia mental, diria assim, para ficar moderado, né? Moderado. Mas episódios muito gostosos. De início, uma coisa que a FESP, a UESC, na sua época de FESP inicial, na sua fase inaugural, a UESC na sua fase inaugural, né? E muitas vezes, eu era na sala de aula, não poucas vezes, eu era o camarada mais novo. Eu tinha 25, 26 anos, 27, e era o mais novo da classe. Por quê? A região ficou com a demanda para o ensino superior reprimida secularmente. Quando chegaram os cursos da FESP, vinha muita gente adulta, já estabelecida, querendo ser recompensada com a oportunidade de entrar numa instituição acadêmica e receber luzes superiores. Isso era maravilhoso, maravilhoso. E várias vezes eu era o mais novo da sala, né? Eu acompanhei a inversão dessa curva etária na sua. Acompanhei, isso foi um fato interessantíssimo. Começaram a chegar os
os filhos deles, né? E aí você ainda tem, continua, qualquer universidade deve estar aberta a qualquer pessoa que se qualifique sua demanda sem restrição etária, mas a curva de demanda hoje é a juventude, a meninada mesmo, né? Então isso a universidade tem cumprido sua designação, atender a região na educação da sua população e na sua juventude, principalmente, né? Mas que venham jovens, mas que venham velhos não, que venham idosos também, não tem problema. O conhecimento ele é rejuvenescedor, qualquer que seja a faixa etária, ele é impulsor do progresso. Ok. A gente queria que o senhor definisse o que é todos esses 47 anos que representam na sua vida a FESP e a UESC, em uma palavra. Alegria. Alegria. 2, felicidade. Felicidade. Tá bom. Eu vou ter que fazer um discurso, aí eu já tô aquecido aqui, eu vou fazer um discurso, né? Mas assim, alegria e felicidade, ter alegria, porque ver tudo dando certo, crescendo, e felicidade de ter participado por esse longo tempo, inclusive nos momentos mais dramáticos, né? Estava sob o meu pescoço o peso da condução do processo de despertar não só a comunidade interna, mas a comunidade externa, os gabinetes oficiais. Não houve gabinete oficial, né? Falei de todas as correntes, e houve, aguentei isso muito bem, com muita alegria até, com muita alegria. Tinha bastante gás, também era bem jovem, né? E com uma boa compreensão, uma boa proposta do processo ao qual me dispus a servir. E agradeço a Deus ter me dado energia, saúde e essa percepção correta de que não foi penoso, foi prazeroso, né? Prazeroso. Às vezes é aqueles chocolates, né? E hoje isso está bem conscientizado. O melhor chocolate, né? Não é aquele muito doce, aquele engorda, o cara fica fora de forma. É o chocolate amargo, né? Na hora da fazendo uma analogia, aqui dali saem virtudes mais qualificadas, né? Então, muito obrigado.